Se esta noite parecer espiritual, não se perturbe. Posso lhe dizer que tais noites são muito mais importantes do que outras noites. Caso pareça o lado pouco prático. Somos informados na primeira epístola de João, o primeiro capítulo, e esta é a mensagem que recebemos dele e vos proclamamos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Você leu no primeiro capítulo da primeira epístola de João. Acho que é o 5º versículo. Agora, isso é uma figura de linguagem ou é um fato literal? Estou lhe dizendo por experiência própria que é um fato literal. Agora, o que significa que Deus é luz? Há 3 declarações que são muito firmes nas Escrituras a respeito de Deus e da definição de Deus. Esta é uma. Outra é que Deus é amor. Outra é que Deus é Espírito. Bem, aqui temos Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Você me segue de perto, o presente final de Deus ao homem é Ele mesmo. Deus se deu ao homem, mas Deus é um revelador. O homem não é capaz de si mesmo. Interrupção. Vamos continuar. O ato de Deus no sentido mais literal ele se tornou nós para que nós no sentido mais literal possamos nos tornar Deus. Agora Deus é definido como luz. Como eu disse a você, ele é um revelador. Eu me conheço apenas como conheço o revelador. Então eu leio cuidadosamente o que é dito sobre o revelador, e então até que ponto ele revelou isso em mim? Pois ele está despertando em mim, ele está despertando em você, ele está despertando em todos. Então ele é realmente a luz do mundo. Aqui está alguém que faz a declaração. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. E aqui está a luz que vem ao mundo, que ilumina todo homem que vem ao mundo. É realmente verdade? Bem, em 1926, quando eu tinha 21 anos, era uma noite de sábado, e várias centenas de meninos e meninas se reuniram no clube em Larchmont, Nova York. Não me juntei à multidão porque era convidado do gerente, e ele não achava que eu deveria me juntar aos que eram membros e convidados de membros. E então, me aposentei cedo, acendi a luz noturna e comecei a ler um livro. Então, a próxima coisa que eu soube foi que o sol estava nascendo. Quando fui para a cama, deviam ser 9, a próxima coisa que eu soube foi que o sol estava alto no céu, a luz estava acesa e o livro estava no meu peito. Eu sabia pela página que não tinha lido mais do que 1 ou 2 páginas antes de cair em um transe profundo, porque o livro não tinha sido mexido. No curso daquele longo intervalo de, talvez, 10 ou 12 horas, eu não tinha virado, porque o livro estava no meu peito, apenas aberto dessa forma. E então acordei e descobri que estava catalético, um pouco congelado, mas consciente. E eu tinha retornado dessa experiência. Eu me tornei um mar infinito de luz viva líquida vibrante. Não havia nada além de mim. Eu era a luz do universo. Nenhum ser existia. Eu era a luz do universo, sem planetas, sem sóis e luas, apenas luz, infinita, um mar de luz sem margens, e eu sou a luz do mundo. Então posso dizer por experiência própria que essa afirmação é verdadeira. Quando Deus desperta dentro do homem, ele saberá que essas alegações que definem Deus são verdadeiras. Que ele, o homem em quem ele desperta, é a luz do mundo, e se Deus é luz, então ele deve ser Deus. A coisa toda desperta dentro do homem. E depois que isso acontece, posso lhe dizer, cada alegação feita nas Escrituras a respeito de Deus ele encontra-se desdobrando em si mesmo. Vem como uma árvore se desdobrando. Que Deus é amor. Ele está na presença de um ser que é amor infinito, então ele é abraçado pelo amor e se torna um com aquele corpo. É humano. É homem. E ele sabe que é amor,
amor infinito. Daí em diante ele não tem outro sentimento além daquele corpo que o abraçou. Enquanto ele está, como estou falando com você agora, estou vestindo apenas uma pequena porção, uma pequena parte de mim mesmo, apenas uma centelha de uma imensidão do meu próprio ser ígneo. Então eu sei por experiência que ajudo e ensino e faço todas essas coisas mais quando durmo do que quando acordo. Pois agora, quando durmo, passo além do mundo dos sonhos para um mundo de despertar do espírito. E sei que os pensamentos, as imaginações, todas essas visões de muitos são apenas dardos de fogo disparados do meu próprio eu de fogo. E sei disso por experiência própria. Então eu digo a vocês que dentro de nós esse mesmo ser está despertando, e quando ele desperta, nós somos o próprio ser que desperta dentro de nós. E nos tornamos, por um intervalo, a nova lâmpada do mundo. Mas não aqui, mas lá, além do mundo dos sonhos. Pois, aqui é sempre que ele é rejeitado. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele veio ao mundo e eles não o conheceram, e até mesmo seus próprios irmãos não acreditaram nele. E então, neste nível, é sempre a mesma história. Mas eles sabem quem Deus desperta quem ele é. Quando ele descansa, como o mundo o chamaria de adormecido, ele passa além do mundo dos sonhos para o mundo do despertar espiritual. De seu ser ígneo, ele atira com precisão nas mentes de muitos, aqueles que ele quer agitar e mudar para aceitar a mensagem que ele trouxe. Agora aqui, deixe-me compartilhar com vocês o que foi compartilhado comigo. A senhora está aqui esta noite. Ela disse. Eu tive essa experiência maravilhosa. Havia uma enorme plataforma circular e elevada e você estava no meio. Ao redor do círculo, muitas fileiras, havia pessoas. Na primeira fileira estavam os deformados, todos eles eram deformados, aleijados, e enquanto você os instruía, você os pegava um por um e instantaneamente eles eram curados. Eles se levantavam, iam para trás e partiam, todos. Eu entrei com uma garotinha, uma criança pequena, ela disse, em procissão e sentei atrás. Notei uma Madonna feita de mármore ou pedra, e de repente, enquanto você ensinava e instruía tudo, todas as coisas estavam sendo animadas, ela, a estátua de pedra, tornou-se animada. E eu não consigo descrever nossa emoção. E foi isso. Então ela disse, algumas semanas atrás eu tive essa, que é parecida. Eu vi um hospital e você era médico. Mas neste hospital não havia cirurgia ou medicamentos administrados, mas todos vinham até você para serem curados. Quando eles chegaram, todos estavam curados, sem remédios, sem cirurgia. E é meu sonho que um hospital assim esteja aqui. Ela está aqui esta noite, e posso lhe dizer, não está aqui. Não está neste nível de forma alguma. Este nível tem um propósito. Este é o nível da escuridão educativa. Este é o nível que você e eu, seres infinitos que somos. Pois quando a imortalidade assumiu a mortalidade, ela apenas se colocou em uma parte muito pequena de seu eu infinito. E é isso que vemos aqui. Você é um ser infinito, pois você é Deus. Todos são Deus. Não há ninguém que não seja Deus, mas aqui apenas uma centelha na imensidão de nosso próprio ser ígneo está presente. E porque, em última análise, somos um, quando alguém desperta e passa além do mundo dos sonhos, ele dispara suas flechas nas mentes de todos para agitá-los, apenas para pegar aquela centelha e deixá-la arder. E de repente, tudo o que é dito de Deus nas Escrituras, e o que é dito de Deus é dito de Jesus Cristo, isto é Deus personificado nas Escrituras, e tudo o que é dito dele você vai experimentar. Não precisa ser dito de você e de uma nova Bíblia escrita. Está lá, é permanente. Você não precisa de nenhum crédito neste nível.
Mas tudo o que é dito sobre ele você experimentará, portanto, é dito sobre você. E você não pede nenhum reconhecimento, porque não foi concedido então, não será concedido agora. Isso faz parte da peça. Até mesmo seus próprios irmãos não acreditaram nele, e ele veio para seu próprio povo e seu próprio povo não o recebeu. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não o conheceu. E essa é a história. Tanto se fala da luz nas Escrituras. Ele ilumina todo homem que vem ao mundo, mas todos, porque sem essa centelha você não poderia respirar, você não poderia viver. Deus realmente se tornou nós para que possamos nos tornar Deus, e então Deus está despertando dentro de nós, se revelando. Tudo o que é dito sobre ele está se revelando em nós. E o dia em que você for todo luz. E então todo amor. E então vem todo espírito, que nenhum olho mortal poderia vê-lo. Pois quando você nasce do alto, embora não seja aqui neste mundo, as testemunhas do nascimento são mortais, e elas veem o sinal do seu nascimento, mas não podem vê-lo, porque você é espírito. Elas falam sobre você como se você não estivesse presente. Elas falam de você nos termos mais incríveis. Como ele pode ter um bebê? E você pega o sinal em seus próprios braços e o abraça e o segura da maneira mais cativante. No entanto, elas não podem vê-lo porque Deus é espírito. Ninguém pode vê-lo que olha através dos olhos mortais. Então as testemunhas do evento de que Deus é espírito são mortais e não podem vê-lo. Mas você sabe pela experiência que Deus é espírito. Esse foi um sinal de seu nascimento agora em sua própria região. Então você sabe que a definição de Deus de que Deus é espírito é verdadeira. Que Deus é amor que é verdadeiro. Que Deus é luz que é verdadeiro. E você experimentou as 3 definições de Deus. Então você ainda se encontra confinado a esta pequena vestimenta, uma pequena porção de si mesmo. Neste mundo você pode ensinar e ajudar inumeráveis. Não peça aclamação, nenhum reconhecimento, nada, apenas ensine. Mas noite após noite, quando você adormece, você passa além do mundo do sono, do sonho. E daquele outro mundo de despertar espiritual, você atira suas flechas de fogo nas mentes daqueles que o seguem. E lá você os agita a todos e então os desperta como você foi despertado. Pois alguém atirou em sua mente. Em algum momento de sua vida você ouviu a mesma história, e tendo ouvido, e dormido no mundo dos sonhos, alguém que a contou, que sabia disso por experiência, atirou a flecha em sua mente e agitou em uma chama. Então ele despertou em você, o mesmo ser, pois só existe Deus. Não há nada além de Deus neste mundo. Então Deus está despertando em todos. E não há raça em Deus, nem sexo em Deus, nem cor em Deus. É apenas Deus. Mas Ele é luz. Então, quando falamos de escuridão e luz, a escuridão é uma coisa ou é a ausência de uma coisa, como um buraco em uma meia? Você chamaria um buraco em uma meia de coisa, ou é a ausência dessa parte da meia? E então, estou falando de luz, luz real, luz pulsante viva e real. Então ele não tem nada a ver com os pigmentos da pele. Eu visto todas as vestes, preto, amarelo, rosa, vermelho, todas as vestes do mundo que eu visto. Eu não estou mais em uma vestimenta do que em outra vestimenta. Em Cristo não há grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, apenas um. Então ele é um em todos. Então ele está em todos e ele desperta em todos. Quando ele desperta, tudo reivindicado de Jesus Cristo, você em quem ele desperta saberá que é tudo sobre você. Não é nada mais, é tudo sobre você. E quando chegar o dia em que você fechar os olhos e partir deste mundo,
Você terá atirado bem suas flechas e elas despertarão. Elas podem esquecer você com o tempo, não importa realmente. A história eterna é contada e registrada no Evangelho. E assim, você parte tendo desempenhado o papel central. Seu nome pode não estar registrado aqui. Ele já está registrado na eternidade. Você é o próprio Deus. Esse é o ser que você realmente é. Neste nível, podemos pegar agora e ir daqui para qualquer sonho realizado no mundo. Você vai viver a vida que imaginou, sabia? Imagine bem porque você vai viver a vida que imaginou. Você começa a imaginar esta noite a coisa mais gloriosa do mundo. Não importa o quão maravilhoso seja, não é nada comparado ao ser que você realmente é, não é nada. Você não poderia conceber nada neste mundo que chegasse perto do ser que você é. Esta é simplesmente uma pequena, minúscula seção do seu ser infinito. Enquanto você estiver aqui no mundo de César, sonhe nobremente, sonhe sonhos adoráveis. E por que não deveria? Você pode realizar tudo se estiver disposto a imaginar que você é isso agora. Então você começa a imaginar que eu sou o homem, a mulher que eu gostaria de ser. E independentemente do que aconteça amanhã ou na próxima semana ou no próximo mês, você persiste na suposição de que você já é aquilo que você quer ser. E posso lhe dizer, você se tornará isso agora mesmo neste mundo de carne e osso. Tudo vai desaparecer sim, mas por que não provar? E se você começar a saborear o poder que está latente em você, que você pode conjurar das profundezas coisas que aparentemente são impossíveis simplesmente assumindo que você é agora aquilo que você quer ser, e se você ousar fazer isso e persistir nisso e então se tornar um fato, então você saberá que essa coisa, pelo menos essa parte dela, é verdade. A promessa que você assumirá pela fé. Eu lhe digo por experiência própria que é verdade. Eu experimentei o fato de que Deus é amor. Eu experimentei o fato de que Deus é um Pai. Quem imaginaria que alguém nascido no ano de 1905, e meu amigo nascido em 1911, que nós neste século, de origens humildes, sem origens sociais, intelectuais, financeiras, e que nós neste século realmente experimentaríamos o fato de que Deus é o Pai, e que nós somos o Pai. Bem, como alguém poderia ter essa experiência e em algum momento do tempo esquecê-la? Eu contarei o decreto do Senhor. Disse Davi, ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, 7. Aqui ele está falando com Davi e chamando Davi de seu filho, e dizendo a Davi que você é meu filho e, portanto, naturalmente, eu sou seu pai. Quem imaginaria que alguém neste século XX realmente despertaria a ponto de ser o pai de alguém que historicamente e supostamente viveu 1000 antes de Cristo, quando ele e eu não temos memória de nada além daquele pequeno momento no tempo? Comecei a memorizar quando tinha 4 anos, talvez 3, então posso voltar para quando tinha 3 anos. Certas coisas eu consigo lembrar quando tinha 3 anos. Talvez ele possa ir ainda mais longe, mas ele não pode ir além disso, e ainda assim, aqui vamos nós 1000 antes de Cristo na mesma memória. A memória salta mais de 3000 anos e aqui fomos nós que decretamos que você é meu filho, hoje eu te gerei. E nós fomos nós, o ser imortal, que assumimos a mortalidade para testar nosso próprio poder infinito, e então nos tornamos uma pequena parte de nós mesmos, uma pequena centelha do nosso imenso, enorme ser ígneo. E então, ele arde e arde. Então a paternidade se torna mais uma vez parte de nossa consciência, e Davi está diante de nós e nos chama de pai. Então eu digo, essa é a emoção reservada para todos. Então, quando meu amigo viu essa cura, posso lhe dizer por experiência própria. Era 1946 quando inúmeros se sentaram diante de mim enquanto eu passava e enquanto eu caminhava sem esforço, todos foram aperfeiçoados.
Pois naquele momento eu fui erguido e um coro celestial cantou minha ascensão. A palavra que eles usaram. Neville ressuscitou. Neville ressuscitou. Enquanto eles cantavam, todos diante de mim foram aperfeiçoados em harmonia com a perfeição brotando dentro de mim. Isso está reservado para todos neste mundo. E no final, estamos todos reunidos em um ser, apenas um ser. E ainda sem perda de nossa identidade. Pois, há uma amizade e uma amizade teria que aceitar a existência de outros. Então o nome de Deus é plural. É uma unidade, que é um feito de outros. Então todos estes um dia serão reunidos em um, e esse um é Deus, e ainda sem a perda de qualquer identidade. Você e eu simplesmente nos alegraremos com a experiência, essa experiência fantástica onde você e eu saímos deliberadamente, como lhe é dito no capítulo 15 do livro de Gênesis. Ele disse a Abraão: por certo, seus descendentes serão peregrinos em uma terra que não é deles, e serão escravizados ali por 400 anos, e então sairão libertos daquela terra de escravidão. Gênesis 15, 13. Então, os 400 anos são o tempo que eu uso esta vestimenta da cruz. 400 é simplesmente a última letra do alfabeto hebraico, cujo símbolo é uma cruz e seu valor numérico é 400. É chamado tal. E aqui está tal o corpo, sobre isso estou crucificado. Enquanto uso esta vestimenta, sou escravizado a cada momento do tempo enquanto estou aqui. Tenho que preparar a comida, comê-la, lavar a louça, fazer todas as coisas do homem e executar todas as funções normais de um homem. Não é escravidão quando Deus está alojado dentro dele? Todas as funções normais de um homem eu devo executar diariamente, seja eu rei ou servo, isso não é um escravo. E então, enquanto eu usar a vestimenta da cruz, eu sou escravizado. Mas então, eu vos farei sair. E ele fará sair todos. Por quê? Porque ele está se trazendo para fora. Foi somente Deus quem tomou a decisão e somente Deus que caiu neste mundo maravilhoso com um propósito. Como lhe é dito no Salmo 82. Eu digo que sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo, contudo, morrereis como homens, e caireis como um só homem, ó príncipes. Salmo 82 versículo 1, 6. Bem, se somos chamados príncipes, então o Pai é o Rei. Em nosso retorno da jornada, Ele nos dá a si mesmo e nós somos o Rei. Retornamos como o Pai. Saímos como filhos do Altíssimo e seu presente final para nós é Ele mesmo, e voltamos como o próprio Deus. Porque Ele é amor, sabemos disso. Ele é Espírito, sabemos disso. Ele é tudo o que é reivindicado de Jesus Cristo nos Evangelhos, e tudo o que é reivindicado você vai experimentar. Luz, sim, luz infinita, e você sabe disso. O último é Pai e você sabe quando seu filho te chama de Pai. Então, tudo o que é dito dele você vai experimentar. Deixe o livro exatamente como está, não tente mudá-lo. Fico surpreso, mas não posso ficar perturbado com isso quando leio todos os grandes estudiosos neste livro. Hoje, peguei a palavra luz e li meu livro sobre a palavra luz. É incrível que os grandes estudiosos não consigam vê-la. Eles acham que é uma figura de linguagem, não pode ser verdade. Não poderia ser tomado em um sentido literal e então tentam dar a ela todo tipo de interpretação. E essas são as grandes mentes do dia, homens que são mestres da língua antiga, mas não sabem nada porque não tiveram a experiência. Mas eu digo a você que é literalmente verdade. Todos os preceitos de Jesus Cristo devem ser aceitos literalmente. Será experimentado em uma região tão remota daquilo que o homem conhece ou mesmo concebe, que você nem consegue pensar nisso.
Mas lá acontece e você saberá que você é o personagem central e que a coisa toda está se desenrolando dentro de você. Neste nível, você se detém no que eu lhe disse esta noite. Você descobrirá que isso renderá dividendos tremendos, realmente. Você chega ao ponto em que sente que um desejo já foi realizado. Você chega ao ponto em que, ao desejar, sente: oh, bem, obrigado, Pai. Mesmo sabendo que você é o Pai, você ainda pode se dirigir a Ele como se fosse outro, mais um eu íntimo. Aquele que me enviou está comigo, Ele nunca me deixou, mas, se você me vê, você vê aquele que me enviou, pois somos um. Eu e o Pai somos um. E então, você pode realmente ter um desejo e então dizer, obrigado, e esperar que ele apareça neste mundo e ele aparecerá. Isso acontecerá bem neste mundo. Agora, a mesma senhora que me escreveu esta história sobre a audiência, ela disse: fiz todo esforço físico aqui para conseguir um assento para ver Barton. Liguei para as agências, liguei para amigos que eu achava que tinham influência, fiz tudo. Eu disse: o que estou fazendo? Aqui eu conheço essa lei. Fiz todo esforço humano para conseguir um assento, não consigo um assento, então simplesmente presumi que estava sentada naquela plateia em assentos maravilhosos e vi o show, e gostei muito. Um amigo meu, que é escritor na cidade de Nova York, me ligou e me pediu para estar disponível em uma determinada noite em que ele viria para o oeste. Bem, onde você acha que depois do jantar, para onde fomos? Vimos Barton. Fiz todo esforço físico para conseguir um assento. Todas as agências para as quais liguei, eu as procurei, liguei para amigos, fiz tudo, fui à bilheteria, nenhum assento disponível. Então, simplesmente me lembrei do que tinha esquecido e presumi que estava sentada na plateia e estava olhando para Barton. Então, lá longe, a 3.000 milhas de distância, um amigo meu que é escritor está vindo para o oeste, ele quer que eu fique com ele pelo curto intervalo que ele está aqui, então vamos jantar e ver o show. Ele pode ter conseguido na cidade de Nova York, e, claro, eles dirão: afinal, fora da cidade você consegue. Eles guardam certos assentos. Eles estão sempre justificando tudo neste mundo. Você vai encontrar não importa onde você vá. Mas ela não pediu justificativa, ela simplesmente presumiu que estava vendo, embora todos dissessem não. E então, a 3.000 milhas de distância, alguém vem para levá-la ao show. Então, não se desespere. Você pode ser qualquer coisa neste mundo que você quiser. Na verdade, você vai ser o que você está imaginando de qualquer maneira. O homem está imaginando. Ele vai viver isso. Eu não me importo com o que seja. De manhã, ao meio-dia e à noite você não consegue parar de imaginar, porque a vela foi acesa. Como Jó disse que a vela na minha testa. Ele fala do Espírito de Deus como uma vela na sua testa e ela está acesa. Quando ela foi acesa pela luz, eu andei pela escuridão. Tudo bem, você está se movendo por um mundo de escuridão se movendo em direção à realização de tudo o que você está imaginando, então imagine o melhor. Tudo no mundo é seu para pegar. Pegue tudo. No final, você chegará ao fim e o fim é Deus. O começo era Deus, mas o fim é Deus. Pois eu sou o começo e o fim, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Então, se o começo é Deus, o fim é Deus. Então, ele só pode trazer à tona a si mesmo, ele não pode trazer à tona outro. Então, de si mesmo vem tudo o que faz Deus. Pois o nome é uma unidade composta, é Elohim. No começo, Deus, Elohim, e esse é um feito de outros. E dele vem tudo, você e eu e aqueles que saem. No final, voltamos como Deus,
mas desta vez somos o Pai. Chamados como filhos príncipes, e voltamos como o Rei. E essa é a jornada de todos neste mundo. Então aqui, eu digo a vocês, por experiência própria, que a história é verdadeira. Eu experimentei essa definição de Deus, que Deus é luz. Então, quando naquele primeiro capítulo da primeira epístola de João ele afirma, e ele usa o plural, ele disse: Nós contaremos o que ouvimos dele e proclamaremos a vocês que Deus é luz e com ele não há trevas nenhuma. Ele está falando como se tivesse apenas ouvido, que ele ainda não tinha experimentado. É assim que está escrito. Nós contaremos o que ouvimos dele e então proclamaremos a vocês. Agora, no Evangelho de João é um pouco diferente. Ele coloca essas palavras, que sem dúvida são baseadas em sua própria experiência pessoal, nas palavras do personagem central e faz o personagem central dizer: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não estará nas trevas, mas terá a luz da vida. Porque ele identifica a luz agora com a vida. Há algo dentro do homem. Ele é todo luz e essa luz é vida. Ele anima e faz as coisas se moverem, assim como esta senhora viu a estátua. Está morta, é feita de mármore, feita de pedra, mas enquanto todos se moviam de seu estado deformado para um molde perfeito, uma forma perfeita, e se afastavam de bom humor, então ela se animou e começou a dançar, a Madonna. Você anima tudo. Pois no final você vai descobrir que foi extraído deste seu corpo e todos esses corpos são partes eternas do universo. Você está enterrado neles. Estes são sepulcros e eles permanecem mortos. Enquanto você os usa, eles são animados, eles parecem vivos, mas, na verdade, eles são todos parte da estrutura eterna do universo. E você, os príncipes que caíram como um homem e então se fragmentaram em todas essas partes, você é trazido e trazido como o rei. Pois aquele que caiu era o rei como príncipes. Então ele se reúne e ele é apenas um ser, e esse ser é o Senhor Deus Jeová, que é Jesus Cristo. E você é ele. Não faz sentido. Não espere que faça sentido neste nível, mas eu lhe digo que é verdade. Pois eu sei que há muito tempo, noite após noite, você cai na cama e se move além do mundo dos sonhos para um mundo de despertar espiritual. De lá, você atira suas flechas de fogo e elas nunca erram. Então, alguém me trará uma mensagem. Eu vi círculos após círculos e um pequeno, minúsculo círculo no meio, e então uma flecha entrou nele. Fiquei emocionado que ela trouxe de volta pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu nunca erro. O menor, pequeno círculo que é feito e ali sua mensagem penetra. Ali ela incendeia o que já estava lá. Então eu lhe digo, suas imaginações, suas visões e seus sonhos são flechas de fogo disparadas por um ser que é todo luz. Agora, vamos entrar no silêncio. Em um nível diferente esta noite. Acredite em mim, você vai achar uma lição muito maior. Você vai dormir esta noite e seus desejos, como você os deseja, você os verá se realizando. Eles se realizarão se estiverem dentro da estrutura do amor. Se você pedir que outra pessoa seja machucada, não, isso não está dentro da nossa esfera de forma alguma. Se você pedir qualquer coisa que queira, perfeitamente bem. Se for às custas de outro, no meu mundo não há outro, então não podemos aceitar. Mas se for por qualquer coisa que você queira, perfeitamente bem. Mas pedir algo às custas de outro, bem, então não peça ao orador. Mas todas as coisas no mundo que são realmente adoráveis não machucariam ninguém se você as tivesse. Como machucaria alguém se você se tornasse rico? Como machucaria alguém se você quisesse ser famoso e se tornasse famoso? Como isso poderia machucar alguém?
Mas não às custas de outro. Ninguém precisa ser machucado neste mundo para que o indivíduo consiga o que quer, mas ninguém. E então, no final, você descobrirá que realmente somos um. Não há nada além de Deus, há apenas Deus, e Ele está desempenhando todas as partes. E então, você quer desempenhar um papel muito importante e maravilhoso? Posso lhe dizer, o coro está sempre pronto. O vasto mundo inteiro é seu coro. Tudo será movido quando você der um passo à frente e desempenhar o papel não os machucará porque eles apenas refletem você. Tudo simplesmente espelhará o ser que você é. Pergunta inaudível. Resposta. Como eu encontraria os preceitos de Cristo? Bem, uma coisa muito boa a fazer é pegar uma edição em letras vermelhas da Bíblia e ler as letras vermelhas. Essas são todas as suas palavras, e então todas as outras são comentários, são editoriais. Então, se você disser, no princípio era o Verbo, não foi isso que ele disse. Vá até o fim, tudo isso é dito sobre ele desde até as primeiras palavras registradas em vermelho. Agora, é aí que ele começa a falar. É quando o ser está falando por experiência. Então todas essas coisas. Eu sou a luz do mundo, é isso que ele afirma. Deus é Espírito, é isso que ele afirma. Eu e o Pai somos um, é isso que ele afirma. Deus é Pai, é isso que ele afirma. Então todas as declarações em letras vermelhas nos Evangelhos, nos 4, estão todas relacionadas às palavras da figura central e essas são as palavras que ele fala no palco. Todas as outras palavras são ditas sobre ele. Mas ele fala aquelas palavras gravadas em vermelho. E então, é como um ator pisando em um palco. Então ele faz sua entrada depois que ele foi preparado, onde outros atores entram primeiro e falam sobre aquele que está chegando. Então ele entra no palco e então ele conta sua história. E muitas palavras em letras vermelhas. Mas todas as letras vermelhas são suas palavras, todas as outras são simplesmente comentários. Todos os outros atores estão interpretando as outras partes. O que Pedro disse, o que este disse, o que outros disseram, o que João Batista disse, tudo isso está em letras pretas, mas então as letras vermelhas são todas as palavras de Jesus Cristo. Você só as encontra nos 4 evangelhos e apenas algumas são mencionadas no livro de Atos. Pois Atos já foi parte do livro de Lucas. Então apenas algumas palavras estão lá. Agora, a coisa mais emocionante a fazer com a Bíblia é ler a Bíblia como se você lesse o livro chamado Bíblia de Jesus. Suponha que agora você tem a minha Bíblia, você encontraria toda marcada, onde a noite em que nasci do alto eu a marquei contra a passagem onde se relaciona com aquela passagem, e a noite em que meu braço foi exposto, eu a relacionei, e todas elas estão marcadas. Agora, suponha que você pegou o Antigo Testamento, pois nós só tínhamos o Antigo Testamento, e então todas as passagens do Novo Testamento que são citadas do Antigo são passagens que ele sublinhou, por assim dizer, então é disso que se trata a história. Então pegue o livro e veja todas as passagens do Antigo Testamento que significaram tanto para ele contra o. Como no livro de Lucas, ele disse. Agora a Escritura se cumpriu hoje, citando o capítulo 61 de Isaías, e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Bem, agora, esse é o 61º de Isaías. Bem, agora, pegue isso e leia. Leva apenas um versículo e meio. Ele não cita além do primeiro do segundo versículo. Pegue isso e então é assim que começa Lucas. Volte para Marcos e veja como ele começa, agora o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1, 15. Então essas são as primeiras palavras ditas, tudo mais antes disso é comentário,
E então ele é introduzido naquele drama. Então ele entrou em cena fazendo aquela declaração. E um estudo fascinante é simplesmente pegar a Bíblia, como você pega um livro, e qualquer boa Bíblia terá notas de rodapé dando a você passagens que são relacionadas àquele versículo que ele acabou de citar ou que ele disse. Você volta e vê o que significou tanto para ele no Antigo Testamento, e então você está realmente lendo seu livro particular, o livro que ele marcou. Boa noite. Amigos, antes de terminar o áudio de hoje, quero agradecer o apoio de todos que comentam, curtem e compartilham nossos conteúdos. Também quero agradecer aos novos membros do canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.